Olá turma, meu nome é Victor e nesse vídeo nós veremos como operações simples escritas em uma linguagem de alto nível são traduzidas para ARM Assembly. Então vamos começar. Aqui com o visual aberto, a primeira coisa que eu vou mostrar é como fazer atribuições em ARM Assembly. Suponhamos que nós temos o seguinte código escrito em C, A igual a 6, por exemplo. Como é que eu faço isso em Assembly? Existe uma instrução chamada move, que move valores de uma source para um destination, ou uma fonte para um destino. O destino sempre é um registrador, que na prática são as nossas variáveis. O fonte pode ser um outro registrador, I6 por exemplo, ou pode ser um imediato, um número diretamente. E nesse caso aqui é o 6, né? Vamos considerar que o R1 é o A. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou efetivamente colocar o número 6 em R1. Se eu executar esse código, é exatamente o que vai acontecer. Agora o valor 6 está em R1. Então é assim que eu faço atribuições de variáveis em ARM Assembly, usando move. Agora vamos escrever uma coisa mais interessante. Vamos supor que eu tenho o seguinte código, B mais C. A recebe B mais C. Como eu traduzo essa expressão para ARM Assembly? Primeiro de tudo, eu tenho que saber quais são os valores de B e C, né, para fazer a soma. Eu estou supondo que não é zero. Então, eu vou inicializar com valores arbitrários. E também vou supor que esses registradores aqui são as minhas variáveis. Então, eu vou dizer que B é o R2, e eu estou colocando um valor lá nele, vou dizer que é 6, por exemplo. E vou dizer que o C é o R3. E eu vou colocar um outro valor lá nele, vou colocar 2, por exemplo. E existe uma instrução em ARM Assembly que soma dois números. Certo? Para eu saber como é que uma instrução funciona aqui dentro do visual, na linha em que essa instrução está escrita, eu clico Ctrl espaço e ele vai abrir esse pop-up para mim aqui com algumas informações de como funciona tal instrução. Ele vai me dar um exemplo de código, vai dizer como é que funcionam os operandos. Para fazer sumir, aperta Ctrl espaço mais uma vez. A função de adição recebe um registrador de destino e dois operandos. O primeiro operando é sempre um registrador, então R2, e o segundo pode ser um registrador ou pode ser um imediato. Nesse caso aqui eu quero somar dois registradores, então eu quero somar R2 com R3, A e B. Digo B e C, né? Certo. Quando eu executar esse código, ele vai colocar 6 em R2, exatamente o que está aqui. R3 vai ter 2. E lá, no R1 agora vai ter a soma de 6 mais 2 que vai dar 8. Beleza. Agora, se eu colocar mais um inocente termo aqui nessa equação, aqui nessa expressão, hoje eu vou precisar de mais uma linha nesse código. Apesar de lá no C só ter uma linha, né, de código escrito aqui. Então, como esse código aqui não tem parêntese para definir de maneira explícita a ordem com que eu quero que essa expressão seja calculada, em C, quando os operandos não têm uma precedência uma maior do que a outra, a precedência deles são iguais, então ele vai avaliar da esquerda para a direita. Então, no caso aqui já está certo. Só que agora eu quero subtrair o valor de D da soma de B mais C. Então, existe uma instrução que subtrai dois números. Eu sei que o resultado dessa expressão toda vai ser guardada em A, que é R1. Então, eu vou colocar o registrador de destino. E eu sei também que a soma de B mais C está guardada em A. Então, eu vou colocar R1. Só que agora eu quero subtrair o valor de R1 D. O valor de D, que eu não tenho ainda, mas eu sei que ele é o R4. Então, eu vou colocar aqui R4, por exemplo, 6. E agora, quando eu fizer
executar esse código aqui, por exemplo. Cheguei aqui, eu já sei que o A é 8 nesse caso, e agora eu vou subtrair o valor de D desse R1. E aí agora voltou para 2. Subtrair D, certo? Basicamente é isso. Instruções simples. Instruções simples escritas em uma linguagem de alto nível vai aumentando a quantidade de linhas aqui no meu assembly. Agora eu quero propor um exercício. Suponha que vocês têm esse código aqui em C, por exemplo, F igual a G mais H menos I mais J. Como é que será que isso aqui se traduz em assembly? E outra coisa, como que eu faço essa expressão aqui em assembly? Vamos dizer que x é igual a A módulo B. E aí supõe que esse B aqui sempre vai ser 2. Como é que eu faço isso? Fica aí como exercício. Até mais.